Meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Desde já eu quero pedir desculpa, pelo último vídeo. Eu fiz ele um pouco tarde da noite. Eu estou aproveitando hoje o feriado da Sexta-feira Santa, 2021. E nós vamos continuar falando um pouquinho sobre profecias sobre o fim do mundo, baseado no livro de Mateus 24. E depois nós vamos falar também, fazer uma análise, a respeito desse texto, desses eventos proféticos anunciados por Jesus com base na interpretação de Lucas, capítulo 20, do verso 21, ao verso 24. Nós vamos entender o que vai acontecer neste cenário profético. Por que nós não cremos que a igreja passará pela grande tribulação? Isso aqui hoje eu já vou falar segundo a minha visão, segundo a visão pré-tribulacionista, e segundo alguns pontos apresentados também pela interpretação do dispensacionalismo, certo? Então nós vamos aqui fazer uma leitura da interpretação desse texto dada por Unger. Tá aqui, ó, Unger. Nós vamos fazer uso aqui do manual bíblico, escrito pelo autor. E esse estudo ele está na página 388. Então, Unger ele separa esses eventos proféticos em duas partes. A primeira parte, na destruição do templo, do verso 1 ao verso de número 3, lá no capítulo 24 de Mateus, e a segunda parte, ele pega do verso 4 ao verso de número 26, onde ele vai tratar sobre os eventos relacionados com a grande tribulação. Então, irmãos, reparem o seguinte, nós vamos ler aqui que Unger ele fala a respeito de Mateus 24. O rei rejeitado na condição de profeta previu nesse sermão os acontecimentos daquele tempo, ainda futuro, que ele relatará relações com Israel. Então vamos entender aqui, pouco antes da volta gloriosa à terra, da volta de Cristo no caso. O magnífico edifício, do verso 1 e 2, se precipitou sobre o seu grande sermão profético. Foi o templo de Herodes. Era tão esplendidamente belo que até os romanos, por respeito à sua magnificência, pretendiam poupá-lo quando a cidade caiu em 70 depois de Cristo. Foi da bela vista das alturas do Monte das Oliveiras que o profeta por excelência previu o fim do tempo e o estado judeu que ocorreria no ano 70. Os discípulos fizeram 3 perguntas. A gente tratou sobre isso no último vídeo. Então, no último vídeo, como eu disse, eu fiz ele um pouco de maneira simplória, simplesmente com a leitura no texto, para depois a gente trabalhar outras fontes, fontes secundárias que interpretam o pensamento bíblico. Então, meus irmãos, como é que foi a destruição no ano 70 depois de Cristo? Nós temos aqui a Bíblia de Estudo Arqueológica, e ela vai nos contar como é que foi essa destruição. A Bíblia de Estudo Arqueológica, na página 1604, ela traz uma nota de estudo cultural e histórica contando como foi, deixa eu só virar aqui que eu troquei a página. Isso, 1606, desculpe, irmãos. Na página 1606,
o vento virou aqui, né? A corrente de ar virou a página aqui, então eu acabei me confundindo. Na página 1606, aqui, ó. Quem tem a Bíblia de Estudo Arqueológica vai conseguir identificar ele. Ela traz uma nota histórica e cultural acerca da queda de Jerusalém e da destruição do templo. Essa nota de estudo ela vai nos mostrar que quando as tropas de Tito marcharam, né, rumo à cidade, né, na destruição, ele vai falar o seguinte, né? A batalha seguiu adiante, alcançou a todos, até os que imploravam por piedade e os que resistiam. As chamas estenderam-se a uma grande distância. O barulho do fogo misturou-se com os gemidos dos que estavam perecendo. Tal era a altura do fogo e a magnitude do incêndio que qualquer um pensaria que a cidade inteira estava em chamas. Guerra dos judeus. Quem está mostrando isso? Aí sim, a Bíblia de Estudo Arqueológica, ela vai mostrar que Flávio Joséfo, quem conhece aí, né, o autor Flávio Joséfo, autor de várias obras, contemporâneo de alguns apóstolos, a Bíblia vai colocar ele aqui na nota de estudo como testemunha ocular desse acontecimento, quando as tropas do general Tito invadem Jerusalém e destrói parte da cidade e o templo. Então, ele vai dizer que Flávio Joséfo foi testemunha ocular, né, desta guerra que ocorreu dos anos 66 ao ano 70 depois de Cristo. Então, achei interessante aqui trazer para os irmãos esta informação, né? Essa informação histórica. Ou seja, o mesmo autor de História dos Hebreus, publicado aí pela CPAD, né, que é da Assembleia de Deus, ou algumas pessoas mesmo não sendo da Assembleia de Deus, fazem uso deste material História dos Hebreus. Deixa eu só desligar a TV aqui, eu coloquei ela no mute, mas está dando reflexo aqui no quadro aí. Então, a História dos Hebreus, ela também foi escrita por Flávio Joséfo, né? E a importância dos relatos de Joséfo está justamente na historicidade dos fatos, né? Aí nós temos ele como uma testemunha ocular. Agora, algo interessante notado por Unger, uma coisa interessante notada por Unger é justamente a relação deste texto com a nação de Israel. Aí ele vai dizer, né, na segunda parte aqui, acerca dos eventos que ocorrerão na tribulação. Ele vai dizer: essas profecias dizem respeito a Israel do período da tribulação, pouco antes da volta do rei Messias, para fundar seu reino eterno. Embora o fim da presente era se caracterizará pelas condições gerais mencionadas em Mateus 24, do verso 4 ao verso de número 8. Com Apocalipse 6, evidencia que esses versículos fazem referência específica à primeira metade do período da tribulação, quando Israel habitará em relativa segurança por causa da aliança firmada com o príncipe que há de vir. Daniel 9 e 26. Os versículos 9 do 9 ao 26 descreve o acontecimento da última metade da tribulação. Depois que o líder mundial, o anticristo, tiver rompido sua aliança com Israel,
impondo o culto idólatra de si mesmo. Daniel 9 e 27. Então, meus irmãos, deixa eu frisar algo aqui. O comentarista aqui, Unger, ele faz questão de mencionar que isto se refere ao período, em que Israel, em partes, habitará em segurança, a primeira metade da grande tribulação, e alguns eventos descritos neste mesmo texto se remetem à profecia de Daniel, quando o anticristo profanar o templo. Eu falei no último vídeo a respeito da profanação feita por Antíoco Epifânio IV, do qual ele profana o templo e constrói, segundo alguns historiadores, um altar para Zeus, ou seja, assim tirando a adoração de Deus. Então essa foi considerada por alguns como a primeira parte da profanação. A segunda parte da profanação é essa descrito na qual o general Tito ele destrói o templo. E aqui vai dizer que mesmo Israel habitando em relativa segurança, paz, alguns eventos vão ser rompidos. Por quê? Pela quebra do pacto, o pacto que o anticristo teria feito com Israel, dando início à segunda metade da grande tribulação, da qual está descrito lá em Daniel, no capítulo 9, no verso 27, quando vai vir assim a assolação desoladora, ou seja, quando ele vier, e aí vai começar a acontecer alguns eventos, e esses eventos eles vão acontecer numa progressão tão grande que do Oriente Médio ele terá um alcance global. Como é que eu sei que vai ter um alcance global? Porque no livro de Apocalipse vai nos mostrar, o livro de Apocalipse vai nos mostrar que algumas coisas que vão acontecer, alguns juízos, eles vão se espalhar para toda a terra. Aí eu não vou ter tempo para mostrar aqui neste vídeo, como é que vai ser a progressão desses eventos. Mas se os irmãos tiverem interesse em conhecer a progressão desses eventos, eu recomendo um livro, deixa eu ver se eu achei aqui na minha biblioteca. Deixa eu só ver aqui. Isso, achei. É um livro que faz uma interpretação do livro de Daniel e de Apocalipse. Ele foi publicado pela editora Vida, Manual de Estudos Proféticos, do Kepler-Nine. Ele vai fazer uma análise de todas as profecias e no final aqui ele traz alguns gráficos, alguns estudos, correlacionando aí a sequência de fatos, que vão acontecer, desde o princípio lá até os últimos acontecimentos de Apocalipse. Não só isso aqui, a gente vai ter uma relação entre as profecias, ele vai fazer uma relação entre as profecias de Daniel, tudo aí em gráfico, está em preto e branco, e também nos textos. Esse livro é um livro muito bom, apesar dele ter uma visão um pouco mais antiga, ele vai trazer aqui, uma interpretação, aí, símbolos, nomes, paralelismo, Daniel, Apocalipse. Enfim, ele vai interpretar o livro de Daniel e de Apocalipse, depois ele vai correlacionar os dois livros. E eu vou falar para os irmãos, é uma excelente obra lá, Daniel, Apocalipse. Aí a primeira besta, a segunda besta. Ou seja, ele vai trazer uma análise mais detalhada, da qual não vou poder fazer nesse vídeo, pela natureza do vídeo. A nossa intenção aqui é mostrar, que o cenário profético descrito em Mateus 24, falando sobre o período da tribulação, está relacionada com Israel, assim como Daniel 9, 26 e 27.
Por que é que a igreja não está descrita ali, meus irmãos? Segundo a visão pré-tribulacionista ou pré-tribulacional, né, pré-ira, a igreja ela foi arrebatada, ou seja, a igreja não se encontra neste cenário. Isso nós temos lá no livro de Apocalipse, né, a partir do capítulo 4, onde você não tem uma menção direta à igreja de Cristo, porque lá vai falar sobre a igreja apóstata, né, a grande Babilônia, etc., coisa que eu não vou entrar em detalhe aqui, mas não está falando, né, a partir do momento que trata das igrejas da Ásia ali, você não tem mais nenhuma menção direta à igreja, ou seja, você não tem nenhum texto que vai mostrar de forma direta a questão da igreja. É claro que o livro de Apocalipse ali ele não está escrito em ordem cronológica, né? Você tem até eventos parentéticos, a gente chama de eventos parentéticos, ou seja, o capítulo 12, por exemplo, é um evento parentético, ou seja, ele abre um parêntese na história que está sendo contada, vai falar lá, né, o relato do capítulo 12, os irmãos podem pegar a Bíblia e podem conferir. Depois ele continua narrando os acontecimentos que vão acontecer durante o período da grande tribulação. Mas até então você não tem nenhuma menção direta à igreja. Só que algumas pessoas, né, alguns grupos de interpretação, por exemplo, os pós-tribulacionistas, eles vão colocar a igreja neste período aqui, ó, de Mateus 24. Eles vão dizer, né, que a igreja está inserida ali quando, por exemplo, passar a tribulação, né, e Deus der ordem aos seus anjos para reunir os salvos, os santos, dos quatro cantos, eles vão dizer que ali está a igreja, né? Mas quando você vê ali falando sobre a redenção dos santos, está referindo-se justamente a Israel. Ou seja, novamente quem está em evidência no cenário profético é Israel. Como é que eu sei que é Israel que está no cenário profético? Por meio do relato de Lucas, né, no capítulo 21, dos versos 20 ao verso de número 24. Repare que Lucas ele está fazendo a mesma... E por que nós pegamos o livro de Lucas, né? Porque ele faz parte dos evangelhos sinópticos, ou seja, os evangelhos que têm uma visão conjunta, né? Que é o termo sinóptico aí, visão conjunta, ou seja, a perspectiva de Mateus, você tem a perspectiva de Mateus, a perspectiva de Lucas e a perspectiva de Marcos a respeito do que Cristo falou. No livro de Marcos está no capítulo 13. No livro de Lucas está no capítulo 21, a partir do verso de número 21 até o verso de número 24. Vamos ver o que diz. Então os que estiverem na Judéia, fuja para os montes. Os que estiverem na cidade e os que estiverem nos campos, não entrem nela, porque dias de vingança são estes, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Mas ai das grávidas e das que amamentam naqueles dias, porque haverá um grande aperto na terra e a ira sobre este povo. Então, cairão ao fio da espada, para que todas as nações serão levadas cativos. Então aqui está mostrando que é um evento global, né? Está mostrando que é um evento global. E Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem. Aí vai falar assim, ó, a partir do verso 25. E haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas, na terra, angústia nas nações, perplexidade pelo bramido do mar das ondas. Os homens desmaiarão de terror na expectação das coisas que sobrevirão no mundo, porque os poderes do céu serão abalados.
Então verão, vira o Filho do Homem nas nuvens com poder e grande glória. Meus irmãos, então nós vemos que este é um evento que ainda, principalmente, né, em relação aqui, ó, a esses sinais que precedem, né, de haver sinais no sol, no mar, na terra, né, angústia, os homens desmaiando-se de perplexidade, isso se refere justamente ao período da grande tribulação. E vai dizer assim no verso de número 28, e quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a redenção está próxima. Então vamos ver o que Dake fala a respeito desta redenção, né? A redenção aqui, ela está descrita no verso de número 28. Deixa eu ver se eu acho aqui. Tá. Verso 21, capítulo 21, verso 28. Não, a nota de estudo aqui diz aqui, ó, não o arrebatamento, mas a libertação de Israel na segunda vinda, quando Cristo virá com os santos arrebatados. Por que é que ele vai falar sobre isso, né? Por causa da profecia de Zacarias no capítulo 14, quando Cristo descer para pisar no Monte das Oliveiras, né? Então ele vai relacionar justamente este evento com o livramento de Israel e não ao arrebatamento da igreja em si, né, como os pós-tribulacionistas. Os pós-tribulacionistas eles vão colocar, né, neste período aqui, ó, o arrebatamento da igreja, dos quais há uma divergência entre a grande tribulação e a ira. Eles vão fazer uma separação. Os pós-tribulacionistas vão fazer uma separação entre a grande tribulação e a ira. Segundo alguns, né, eu estou falando aqui por alguns que eu já debati com eles, a ira seria no período das taças. Então, para eles, a igreja vai ser arrebatada justamente naquele período, após ter passado pela grande tribulação. Só que o texto, né, ele nos mostra que não é bem por aí. Aqui está fazendo menção à redenção de Israel. Lembra quem está no cenário profético aqui? Ó? Israel e as nações gentias. O texto ele vai citar, né, que Jerusalém será pisada pelos gentios até que o tempo dos gentios se completem. Ou seja, não há uma menção, não há uma referência direta à igreja, nem aqui e nem no livro de Apocalipse. Então eu peguei aí, mostrei a visão de Dake, a questão cultural e histórica, né, descrita acerca da destruição do templo, tendo como testemunha ocular Flávio Joséfo, e a interpretação de Unger, que também concorda que quem está no cenário profético aqui é Israel, não a igreja. Enfim, fora isso, nós temos, eu peguei mais esses materiais, eu tenho outros ali, poderia, por exemplo, pegar Israel no cenário profético, Israel, Islã, deixa eu só ver aqui o nome do livro, O Dia do Juízo, né? Dr. David Hunt, o Islã, Israel e as Nações, né? Que vai trabalhar com esse tema. Israel no cenário profético, do Dr. David Hunt também, que Israel no cenário profético, também do David Hunt, e tem alguns outros livros da editora Chamada, tem até umas publicações mais recentes, né, que não são necessariamente de autoria do Dr. David Hunt, que também trata desses assuntos, colocando Israel em evidência no período da grande tribulação, ou em alguns acontecimentos proféticos, né, porque o Dr. David Hunt aqui, ele vai trabalhar não só no período da grande tribulação, mas
em algumas vezes que Israel esteve, né, como por exemplo na Guerra dos 6 Dias e outras guerras onde Israel ela esteve a ponto de ser dizimada pelo ódio, pela ira das nações, e Deus sempre trouxe livramento para o seu povo. Meu Deus, o vídeo já está com 25 minutos. Deixa eu ver aqui. Eu ainda tinha visão do David Stern para mostrar, mas eu acho que não vou poder colocar nesse vídeo, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Então aqui eu estou mostrando, meus irmãos, sobre a óptica, sobre a perspectiva do pré-tribulacionismo. Eu, particularmente, acredito nesta forma de interpretação, né, que é baseado também no dispensacionalismo. Então, eu estou deixando aqui a minha posição. No primeiro vídeo eu fiz uma análise com base nos eventos que irão ocorrer, que antecederão a vinda de Cristo, com base nos eventos em si. E disse que ali eu ia ser imparcial, e fui. Agora eu estou trazendo uma visão, uma interpretação com base no meu ponto de vista. Eu estou colocando o meu aqui porque sou eu que estou fazendo o vídeo, né, com base na interpretação pré-tribulacional e dispensacionalista. Então, espero que os irmãos compreendam. Eu ia fazer aqui uma leitura, né, do texto ali de David Stern, e não vai ter como eu fazer não nesse vídeo, né? O David Stern ele traz uma interpretação desses textos aí com base na interpretação, né, do Talmud. Eu vou fazer só uma pincelada aqui, sei que vai alongar um pouquinho o vídeo, mas eu não vou ler o que está no comentário do Stern, não vou interpretar, né, o ponto de vista dele. Mas ele faz uma interpretação com base no Talmud, né, que é o conjunto de lei oral, o estudo, né, numa visão do conjunto de leis orais, né, que é constituído por duas partes, a Mishnah e a Gemara, e também com a interpretação com base no Midrash, que é a interpretação rabínica das escrituras, né? Lembrando aí que Midrash vem do verbo darash, que significa investigar, procurar. Então, a interpretação midráshca, ela é baseada no conceito, né, da interpretação com a exegese baseada, né, no Haggadah. Eu não vou ter como entrar em detalhe aqui, mas a interpretação do David Stern, ela é baseada nesses dois pontos de vistas aí, mostrando a questão da essa questão de Mateus 24. Eu queria fazer por quê? Para ver como que um judeu messiânico ele enxerga estes mesmos eventos proféticos. Lembrando aqui, meus irmãos, que mesmo David Stern, há alguns outros grupos de judeus messiânicos, né, e alguns grupos de judeus ortodoxos que vão enxergar isso aí de forma completamente diferente. Então, vamos deixar bem claro aqui. Uma vez eu estava conversando com um judeu, tem 28 minutos e 54 segundos, vou tentar não chegar nos 30. Uma vez eu estava conversando com um judeu, ele falou para mim, olha, se você pegar 20 judeus e colocar numa sala, você vai ter 21 interpretação diferente. Ou seja, mostrando que é possível que nem todos os judeus concordem com o mesmo ponto de interpretação, até porque no judaísmo tem alguns níveis de conhecimento, né? O Pardes, eu não vou entrar em detalhe aqui, mas isso daí vai de cada um e dependendo do nível que a pessoa interpreta. Mas eu ia pegar a visão do Stern. Eu acho que eu não vou falar sobre a visão dele não, vou fazer um vídeo depois falando sobre algumas pessoas e alguns eventos que ocorreram de forma profética e também como de forma especulativa, né, de uma forma especulativa, que algumas pessoas tentaram prever o fim do mundo. Eu vou mostrar por que isso acontece,
Vou mostrar alguns exemplos de alguns profetas e também alguns dados estatísticos, né, relacionados a essas profecias. Então é isso aí, meus irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que atingiu os 30 minutos aqui. Então, um abraço para os irmãos e até o próximo vídeo.